Bom dia, vocês estão me ouvindo? Sim, mano. Ok. Vou colocar no mudo aqui. Bom dia, pessoal. Me escutam? É a Márcia. Sim, Márcia, tá me escutando. Márcia. Pessoal, eu estou numa consulta, por isso que eu não vou poder participar, eu só posso escutar, eu não posso falar. Eu quero agradecer a ajuda do Leonardo, que está colaborando com a gente, fazendo essa apresentação. E abrir para todos vocês que queiram fazer uma apresentação, que tem algum assunto interessante para compartilhar. Essa oportunidade é para todos nós aprendermos, não só eu, a Sara, explicar. Então, quando vocês tiverem alguma oportunidade, alguma coisa interessante para compartilhar, por favor, nós estamos precisando de colaboradores para isso, tá? Léo, muito obrigada. Você comanda daí, eu vou ficar aqui na escuta, tá bom? E eu estou gravando e daí a gente põe lá no Dropbox para todo mundo. Outro recado, muita gente não tem acesso ao Dropbox ainda. Vocês têm que entrar no Dropbox para aceitar o convite e poder ter acesso aos arquivos, tá? Depois eu vou mandar um e-mail para quem ainda não tem esse acesso, para vocês poderem lembrar e entrar. Só vocês que podem entrar e começar a acessar, tá bom? Um abraço a todos aí. Obrigada pela ajuda e colaboração de todos aí. Até mais. Vou ficar no mudo. Bom, pessoal, primeiramente, bom dia a todos. Fiquei feliz em poder participar do PubChef de hoje e compartilhar um pouco da minha experiência e também dos principais resultados encontrados pela equipe Trulose no que se diz a procedimento de boil-out, principalmente em linha de fibras e indústria de celulose e papel. Todos estão conseguindo ver a minha tela aí? Sim. Beleza, então. Ok, não. Então, vamos lá. Conforme mencionei, o apresentado hoje é Eu não sei se só para mim, mas o Léo tá falhando. Infelizmente, a minha internet. Para mim também. Então, Deixa eu bom. tentar falar mais próximo aqui. Bom, estão me ouvindo melhor? Não se mexe. Para mim, Então. Parece. então tá bom. Não respira. Parece que melhorou, Léo. Beleza, então. Bom, pessoal, vou tentar falar aqui pelo telefone. Eu acho que agora não vai falhar, não. Fica direto pelo telefone. Bom, então, conforme eu mencionei, o tema apresentado hoje será boil-out em linha de fibra. Não tá rolando, Léo. Assim faz eco. Sua voz vem 2 vezes. Põe o E computador agora? no mudo, Léo. Se pôr o computador no mudo e falar pelo telefone, dá certo. Agora eu coloquei. E aí, melhorou? Agora sim. Isso aí, cara. Então vamos lá, então. Pessoal, desculpa. Hoje foi um dia abençoado de internet aqui em casa. Mas vamos lá, então. Então, conforme eu mencionei, o tema apresentado hoje é sobre boil-out em linha de fibra. E no slide 2 está descrito a nossa agenda de treinamento, onde será abordado a introdução. Estarei abordando os 4 fatos que poderão contribuir para uma melhor performance durante o procedimento boil-out. E desses 4 fatos, eles se distribuem em identificação do problema, análise de depósitos e seleção do produto, tipos de boil-out, monitoramento e performance
e estudo de caso, que são os trabalhos feitos pela equipe Celulose e Papel nas demais unidades. Vamos para o slide 3, então, que é uma breve introdução. Nesse slide, nós podemos começar com algumas perguntas. De onde vem a necessidade, então, de realizar um boilout? Todo cliente ele precisa da realização de um boilout? O quanto é importante para o cliente esse procedimento? O que nós, como associados na Alco, nós podemos agregar valor para o cliente em relação a esse tipo de oportunidade? Bom, então, à medida que as fábricas começam a se concentrar em redução de custos de energia ou tentam estender o período da campanha de equipamentos, ou até mesmo algum problema esteja relacionado à colheita, como plantação de clones com baixo rendimento, madeiras jovens sendo cortadas. Então, a realização de boilout se torna cada vez mais importante. E quando nós falamos em incrustações, as mesmas podem ser encontradas em todas as áreas de produção de polpa, como, por exemplo, calcificação, evaporação, cozimento, principalmente branqueamento e evaporação. E o nosso dever de casa, vamos dizer, é sempre ficar atentos em todos os momentos de paradas gerais, onde nós possamos coletar amostras e propor ao cliente uma solução. Bom, então, qual que é o objetivo principal de um boilout? Oi? Léo, eu acho que a tela não está pode... mudando. Pelo menos para mim, a tela não está mudando. Para você está mudando, pessoal? Ah, tá. Tá mudando um pouquinho, mas tá mudando. E agora? É porque o Luiz recomendou colocar em modo tela cheia? Tá no slide de introdução, o seu também? Beleza, então tudo bem. Então é o meu que está atrasado. Beleza. Pessoal, caso a tela não mudar, eu vou falar à medida que eu for mudando a tela, eu pergunto, pessoal, mudou? Então, vamos lá. Então, qual é o principal objetivo de um procedimento boilout? Primeiro, remover restrições de fluxo para maximizar a produção, obter uma melhoria na transferência de calor e prevenir restrições de tubulações a fim de minimizar custos por limpezas. Ao mesmo tempo que o boilout é um remédio, ele tem um custo para ser realizado também. Bom, passei de slide, estou no slide 4. Ok para vocês? No slide 4, nós iremos abordar então sobre a identificação do problema, que no meu ponto de vista é um dos principais itens para o sucesso no boilout. Então, para identificar um problema, o que nós podemos nos perguntar? Qual que é o propósito da limpeza a ser realizada? Qual que é o material alvo a ser removido? Quais são as limitações do equipamento? Será realizada uma limpeza ácida? Será realizada uma limpeza alcalina? Então, como que nós vamos saber qual que é o boilout correto para a gente realizar? Bom, no próximo slide, qual que é a minha opinião em relação a todo tipo e qualquer trabalho de boilout? É realizando excelente survey no processo, ou seja, colocar a mão na massa mesmo, seguir linhas, perguntar ao operador como que é o funcionamento do sistema. Então, é de suma importância realizar uma inspeção no sistema como um todo, e quanto mais detalhista nós formos, mais assertivo será a nossa decisão para qual químico poder ser utilizado. No slide 5 ao slide 11, nós estaremos abordando sobre análise de depósitos e seleção do produto. Então, o tipo de programa de limpeza, ele depende principalmente da natureza do depósito, desculpa. E essas amostras contaminantes, elas devem ser coletadas periodicamente para análise, principalmente em paradas gerais, conforme eu mencionei, ou em momentos de paradas não programadas, caso aconteça algum tipo de ocorrência no processo. E para este tipo de depósitos, nós podemos classificar principalmente em 3. São os slimes. Os slimes são depósitos de limo, aqueles em que os micro-organismos ou subprodutos do seu metabolismo servem como ligantes. Então, para esse tipo de boilout,
é recomendado a utilização de fortes substâncias tóxicas para fazer uma esterilização do sistema e principalmente a utilização de agentes tensioativos para penetrar e dispersar toda a massa de lodo que está presente no sistema. Sobre o produto recomendado, ainda eu não consegui avaliar. Mas posteriormente, quando for enviar compartilhar material com vocês, nós já passaremos qual produto na álcool recomendado para a remoção de slimes. Bom, posteriormente aos slimes, geralmente esse tipo de depósito é encontrado em máquinas de secagem, máquinas de papel. No slide 6, nós estaremos falando um pouquinho sobre os depósitos orgânicos. Estes depósitos, eles incluem material do tipo pitch, de fontes naturais da madeira e fibras secundárias. Então, aditivos de processo, como anti-espumantes e equipamentos à base de óleo, também lubrificantes, podem contribuir para os extrativos orgânicos. Então, a função do boil-out neste tipo de procedimento será amolecer, soltar, solubilizar, umedecer e dispersar os depósitos para que possam ser removidos do sistema. E o programa químico Nalco recomendado para esse tipo de boil-out é o produto 62170, Nalbright. No próximo slide 7, nós estaremos falando sobre outro tipo de depósito, então as incrustações. Então, os compostos de incrustação são ligados por materiais inorgânicos, produzindo um material de difícil remoção. E as principais incrustações formadas no sistema são compostos de carbonato de cálcio, oxalato, sulfato de bário e hidróxido de alumínio. E o programa químico Nalco recomendado irá depender da natureza do depósito. Mas nós podemos citar, por exemplo, o 2619, que é a base quelante, o DC14, que é a base de ácido clorídrico inibido, o Nalbright 62513, que é a base de ácido cítrico, e 2568, que eu não completei aqui, que é a base de ácido sulfâmico. Bom, no próximo slide 8, está descrito os principais depósitos encontrados em indústrias de celulose e papel, assim como a sua classificação. Como, por exemplo, a incrustação scale. Ela possui baixa atividade microbiológica, alta presença de materiais inorgânicos, baixa para moderada presença de materiais orgânicos, moderado para alta presença de fibras e finos, e esse tipo de incrustação ele ocorre em demasiados tipos de sistema com maiores frequências. No slide 9, um exemplo de incrustação na caixa de entrada de uma máquina de secagem. Este, por exemplo, é um exemplo de incrustação a partir de sulfato de bário, que se caracteriza por ser uma incrustação dura. E como deve ser feito para ser utilizado, para ser removido esse tipo de incrustação? Bom, a utilização de blends como dispersantes mais tensioativos podem facilitar o desprendimento desses depósitos, mas que posteriormente, por serem duros, uma incrustação dura, deve ser utilizado também uma limpeza mecânica. Então, a função do boil-out nesse primeiro momento seria amolecer a incrustação, tornar ela mais sensível para ser removida. Próximo slide. Então, tá bom. Identifiquei o problema no sistema, identifiquei o depósito, coletei o depósito, e agora, o que eu vou fazer? Então, coletando o depósito, o mesmo deverá ser identificado para que tipo de sistema é e enviado inicialmente para o laboratório de São Paulo. Então, quando chega em São Paulo, nós podemos avaliar em duas situações. Enviar para Naperville ou enviar para a própria análise em São Paulo. Qual que é a diferença? Em São Paulo, está fazendo análise somente de ICP e gravimetria, ou seja, está focando mais em inorgânicos. Para Naperville, na minha opinião, é uma análise mais completa, onde é feita análise de fração de raio-x, fluorescência de raio-x principalmente, que é o que dá mais precisão
em relação às composições dos depósitos. Então, na minha opinião, precisa fazer um trabalho de incrustação. Quer um trabalho mais completo? Manda para Naperville. Quer um trabalho mais rápido, de 1 semana no máximo, 5 dias de resultado? Faz em São Paulo, que é o nosso laboratório em Suzano, para pelo menos ter um resultado mais prévio do que pode ser o depósito. Bom, então, se a análise for feita no Brasil, é muito importante a identificação. O código de análise é DEP_Brasil, com Z. Entretanto, se a análise for feita em Naperville, é muito importante colocar a indicação que essa análise deve ser feita em Naperville, ou em outras análises, colocar a opção de raio-x e fluorescência de raio-x. Ótimo. Então, DEP Brasil é um procedimento padrão de análise de depósitos. Mas vamos supor que nós não sabemos o que tem no depósito, eu não sei o que eu quero avaliar. Fala, pessoal, toma meu depósito, avalia o que pode ser. Existe uma terceira opção, que é feita também nos Estados Unidos, que é preenchendo o formulário de Request Form. Então, esse Request Form é um arquivo Word, onde você vai colocar de forma detalhada todo o processo descrito onde esse depósito foi coletado, o que poderia ter impactado na incrustação, para posteriormente os pesquisadores avaliarem e determinar qual análise deve ser feita. Bom, no slide 12 e 13, nós estaremos abordando sobre os tipos de boil-out. No slide 12, estaremos abordando sobre limpeza ácida e limpeza alcalina. Geralmente, em limpeza ácida, as concentrações variam de 5% a 15%. Cuidado muito importante deve ser tomado para esse tipo de limpeza seria ataques desnecessários à superfície, ou seja, dependendo do tipo de incrustação, da quantidade de incrustação presente, dependendo da concentração do boil-out que será realizado, do tempo de recirculação e da temperatura, poderá ou não atingir a superfície do equipamento. Então, mais para frente da apresentação, eu vou apresentar a vocês um trabalho feito pela Patrícia e pelo Daci, muito bom trabalho, onde eles fizeram uma avaliação prévia do sistema. Ou seja, a partir de um teste laboratorial, nós conseguimos identificar e mostrar para o cliente qual que é a ação do nosso produto e o que ele está ganhando utilizando o boilage canalco. Bom, para a limpeza alcalina, também a concentração varia de 5% a 15%. Vai depender muito do material que está sendo está encrustado. No slide 13, também mais um tipo de limpeza, que é a limpeza a partir de quelantes. Esse tipo de limpeza é usado em associação com material alcalino. Os quelantes, eles são eficazes na remoção de incrustação, de sulfato de bário principalmente. E a concentração, ela pode ser determinada por demandas estequiométricas, ou se não, tipicamente mantendo uma concentração de 2% a 10%. No próximo slide, nós falamos um pouquinho sobre sistema de monitoramento e performance. Na verdade, estou realizando o procedimento boil-out. O que eu posso acompanhar para saber se meu boil-out está sendo efetivo ou saber o momento para parar o boil-out? Primeiro, monitoramento. O que nós devemos monitorar? O pH da solução, que está sendo recirculado no processo, assim como a temperatura, principalmente quando nós pensamos em quesito de corrosão, onde para determinado tipo de liga a corrosão ela é muito crítica, e também análise de alcalinidade ou concentração do quelante. Performance. É muito importante também qualificar os benefícios que o nosso programa está sendo oferecido para a fábrica. Então, fez o boil-out, monitorou o pH. Em termos de incrustações, à medida que a incrustação é removida do sistema, é observado um aumento de pH da solução que está sendo recirculado no processo.
Se conseguir fazer a análise de alcalinidade, espetacular. Quanto mais variável nós podemos apresentar ao cliente, maior, vamos dizer, seguro e maior valor nós estaremos entregando. E hoje o que acontece na maioria das fábricas? O próprio cliente, o próprio operador faz. Então, a partir do momento que nós assumimos essa responsabilidade, nós mostramos o nosso monitoramento e o nosso serviço, mais valor agregado à atividade nós estaremos adquirindo. Bom, e mais importante, né, pessoal? Só voltando em performance. TCO, é o nome, TCO, ROI, é um nome muito utilizado na Nalco e que sempre foi uma tendência, mas estamos cada vez mais cobrados a realizar esse tipo de ação. Então, muito importante, faz um boilout, o quanto nós estamos entregando de valor para o cliente, o quanto ele está reduzindo de custo para o processo dele. Bom, então agora, a partir desse momento, nós estaremos apresentando os estudos de caso, ou seja, são trabalhos realizados em indústria de celulose e papel e que apresentaram resultados satisfatórios. No slide 15, nós estaremos abordando sobre boilout em filtro de lama de forno de cal, que é uma excelente oportunidade que, eu não vou falar em sua totalidade não, mas boa parte das fábricas utiliza esse tipo de boilout, muitas das vezes com ácido sulfâmico e um inibidor de corrosão à parte. É uma oportunidade que tem um valor agregado muito interessante para nossas contas e que nós temos total domínio do que nós fazemos. Então, nesse tipo de boilout, qual que seria a ação correta para a realização de um boilout com sucesso? Primeiro, identificação de oportunidade. Segundo, identificação do tipo de boilout e programa químico a ser utilizado. Teste laboratorial, aplicação industrial, inspeção de equipamentos e relatório de aplicação. Se conseguirmos coletar uma amostra para analisar o tipo de depósito ou incrustação encontrada no filtro de lama, é espetacular. Porque muitas das vezes, pela teoria, nós pensamos somente no carbonato de cálcio. Mas nós podemos ter também silicatos, vindo principalmente cal virgem, oxalatos. Então, o ácido sulfâmico, por exemplo, ele é espetacular para carbonato de cálcio. Para outro tipo de incrustação, nós devemos avaliar e identificar o tipo de programa químico ideal. Então, para este teste industrial, que foi feito em um cliente de celulose e papel, foram realizados os seguintes procedimentos: paralisação do filtro de lama, derrubada de camada, utilização do chuveiro quente para remoção de materiais leves, início da rotação do tambor em velocidade mínima. Então, a partir do momento, e essa velocidade mínima, ela depende muito de unidade para unidade, mas a média que eu vi pela pesquisa que eu fiz, estão trabalhando aí em torno de 3 a 4 RPM, no máximo. Então, posteriormente, comecei a velocidade mínima, nós temos duas opções de aplicação do produto. Neste cliente, foi feita a aspersão do produto sobre a tela do filtro de lama. Durante a limpeza, para saber se ela seria cessada ou não, foi observada também a liberação de CO2, nada mais é a formação de gases, mais um aspecto visual mesmo para o sistema. E com que tipo de equipamento que foi feita essa aspersão sobre a camada? A partir de uma bomba pneumática mesmo. Foi utilizado neste tipo de boilout DC14, foi utilizado a 100%, e posteriormente a aspersão do produto, que foi feita em duas etapas. Primeiro foi feita a aspersão do produto, depois foi utilizado o chuveiro quente para remoção do material ácido presente na tela, e novamente foi utilizado o DC14 para uma segunda realização de boilout. O produto foi aplicado puro e sem adição de temperatura. O mais importante nesse tipo de procedimento é a utilização completa de EPI. Durante esse procedimento, ele pode ser desprendido gases. Os gases podem ser tóxicos, somente H2S. Então, os EPIs utilizados, os mais recomendados, né, são macacão Taiken, capacete conjugular,
óculos de proteção de ampla visão, máscara facial, máscara filtro para solventes orgânicos e inorgânicos. Aqui no cliente que eu vou realizar esse procedimento, nós vamos utilizar aquela máscara Dragon, que é tipo aquela máscara completa. Então, quanto mais seguros nós formos nesse tipo de atividade, para a gente, principalmente com o Manaus, que trabalha muito em segurança, e para o cliente também, maior confiabilidade nós vamos ter naquilo que nós estamos fazendo. Então, nesse cliente fez o trabalho, e um dos principais retornos que o cliente teve desse filtro de lama está em relação aos sólidos secos, onde pode ser observado nos gráficos abaixo uma elevação do teor de sólidos e também uma redução no consumo específico de óleo. Acaba sendo consequência um do outro. Então, é uma oportunidade rentável, lucrativa. Vocês podem ver nesse próximo slide aqui que eu fiz um levantamento em apenas uma classificação do cliente. Eles utilizam 3.000 quilos por mês. Considerando a média do ácido fâmico indiano em 4,50, é uma oportunidade feita a R$ 3.500 por mês, em apenas uma classificação. Geralmente em planta nós temos 2, 3. Então, é uma oportunidade boa para o nosso negócio. E o mais importante, é a partir de pequenas contas nós ganhamos as demais. Então, se a gente fazer um trabalho correto, de maneira controlada, a oportunidade de abrir o leque dentro do cliente fortalece ainda mais. E nessas fábricas que eles estão utilizando o ácido fâmico em pó, o ácido fâmico indiano, e um inibidor de corrosão, que geralmente dá siderquímica, para cada 100 kg de ácido fâmico, eles utilizam 2 litros de inibidor. Então, qual que é o problema que eu vejo? Será que esse tipo de mistura, de combinação de relação, ela é apropriada para o cliente? Será que nós não estamos tendo um problema de corrosão? O cliente, infelizmente, não vai acabar observando isso. E a maioria dos nossos produtos, ou em sua totalidade, já são inibidos. Então, é um pouco mais caro? Sim, mas qual que é o retorno que o cliente vai ter? Qual que é a segurança que ele vai ter no nosso tipo de boilout? Então, é muito importante essa avaliação também. Algum comentário? Podemos seguir? Vamos lá, então. No próximo slide, nós estaremos apresentando o segundo estudo de caso, que é a realização de um boilout em prensa de branqueamento, utilizando o produto Naubright 62513 e Naubright 62170. Então, nesse tipo de procedimento, foi realizado a identificação da oportunidade, coleta do depósito encontrado, identificação do tipo de boilout e programa químico, medição da drenagem antes da limpeza, aplicação industrial, medição da drenagem pós-limpeza, inspeção do equipamento e relatório técnico. No slide 19, nós podemos também observar as fotos do procedimento, onde o primeiro conjunto de fotos na parte superior pertence ao flap da prensa, do lado secador, foto da esquerda antes da limpeza, foto da direita após a limpeza. E a segunda foto, a foto mais abaixo, são as canaletas do lado do cozimento, antes e depois do boilout. Pode ver que a limpeza foi realizada com sucesso, obtendo excelentes resultados para o cliente. Então, de forma resumida, o procedimento realizado para esse tipo de limpeza foi, conforme eu comentei, foi uma limpeza alcalina e uma ácida. Então, primeiro, foi paralisada a prensa, realizado o flushing durante 15 minutos com licor preto, foi feita uma limpeza com água industrial nos flaps, tambores e chuveiros, removendo qualquer licor ou polpa remanescente. Então, essa atividade ela tem que ser feita nos dois lados da prensa. Bloqueio de válvulas, válvula do chuveiro, válvulas de polpa para a prensa, válvula filtrado. Feita a medição de drenabilidade em 4 pontos pré-determinados durante a extensão do tambor.
enchimento com água até 3/4 do nível do tambor, de modo que ele fique parcialmente submerso, e adição do produto de limpeza, que nessa primeira etapa foi a lavagem ácida com o produto 62513. Então, após completar a prensa com o produto, manter a agitação dos tambores em velocidade mínima, mantendo 3 horas e meia de contato com o produto. Agora é mais importante, que é a realização do monitoramento. Nesse boil-out foi realizado um pH a cada 30 minutos e criado uma curva com modo de observar o incremento de pH durante o procedimento boil-out. Então, após 3 horas de contato com o produto ácido, será iniciado o procedimento do produto alcalino, que é o Knowbright 62170. Então, a ação realizada foi drenada a solução ácida, que até então estava presente no tanque de armazenamento. Foi feito 2 vezes o flushing com água industrial, iniciada a transferência de soda cáustica, com o objetivo de manter o pH em 11. Posteriormente, foi iniciada a transferência do produto alcalino, em modo contato de 120 minutos, drenada a solução para o tanque e, mais uma vez, realizado o flush com água industrial. Bom, Patrícia, alguma coisa a complementar nesse tipo de boil-out? Algum resultado Só, que tiveram? Léo, só para detalhar ali, na verdade esse boil-out foi realizado na parte marrom, foi na da parte ali da lavagem marrom, antes do Ótimo. branqueamento, tá? Não, ótimo. Na E prensa, por isso a necessidade, então, da limpeza alcalina e limpeza ácida. Exato. Foi ali na prensa antes da deslize. Ótimo, Patrícia. Obrigado pelo complemento. Assim, eu acho que é o que você já falou, né? Sempre que a gente for buscar uma oportunidade no cliente, avaliar a necessidade, né? Avaliar o processo do cliente, verificar a oportunidade, né? E o retorno, né? No caso aí, Imperatriz, o pessoal havia uma interação muito grande da produção para hidrojatear essa prensa, né? Pelo fato dela estar obstruída, eles tinham que fazer muita intervenção ali com hidrojato. Então, eles acabavam tendo que contratar um custo adicional de hidrojato para manter essa prensa operável, né? E aí, a gente viu a oportunidade, coletou a amostra, verificou que a gente tinha produto e serviço ali para estar fazendo no cliente. E daí foi assim, uma oportunidade muito boa e tem dado um resultado bastante positivo aqui dentro da unidade. Obrigado, E a gente também, que a gente faz o retorno, a gente tem um retorno muito positivo em relação à intervenção do hidrojato. E a própria operação da frente, o pessoal da operação aqui do SCD, eles falaram que assim, após a limpeza, além de ter reduzido bastante a ação do hidrojato em horários que eram contratados adicionais, né? Hoje eles têm assim, a intervenção mínima de hidrojato dentro do horário administrativo, que é o horário que já é de contrato deles, então eles não fazem aquele custo adicional de hidrojateamento. E, além disso, a própria operação da prensa também melhorou, né? Então, assim, a gente viu um resultado bastante positivo. Foi como a gente fez o teste em laboratório, que eu acredito que você deve mostrar aí para frente. O produto ele não agride o material da prensa. Além disso, a drenagem que a gente fez no antes e depois mostra que vários pontos ali no rolo estavam bastante obstruídos, mas após a limpeza a gente vê o tempo de drenagem bem melhor. Então, assim, são vários pontos positivos ali que a gente pôde apresentar para o cliente ali no relatório final. Patrícia, muito obrigado por complementar a apresentação. E isso serve de referência até para aplicarmos em outras unidades. Esse trabalho feito aí com vocês foi recomendado fazer aqui na Cenibra.
até pela própria Valmet mesmo. Eles gostaram do resultado apresentado, gostaram dos resultados e indicaram o pessoal da Celibra a fazer. Atualmente eles utilizam também o ácido clorídrico, só que até o momento eles não se atentaram nessa corrosão que está tendo no processo. Então, para este ano, nós estaremos fazendo uma limpeza também com o Albright e isso é uma prensa só. Então, é uma oportunidade também bem interessante para os nossos negócios. Pensando em valores, pensando em resultados financeiros. Então, excelente trabalho realizado pelo pessoal também. Assim como o trabalho do forno de cal realizado pelo Gabriel, pela equipe da Karine, que foi apresentado no cliente anterior, foi um trabalho espetacular, serviu como referência para que eu pudesse fazer aqui na Celibra também. Então, eu acho que o importante é isso. Além de termos resultados satisfatórios, compartilhar entre a gente, discutir o que nós poderemos fazer diferente, será que poderemos fazer o mesmo processo. Eu acho que essa interação que nós estamos tendo está sendo bem efetivo e a Nalco tem a ganhar com isso. Não só a Nalco, como o próprio cliente, que é onde tem dado certo, tem apresentado resultado e o nome Nalco tem sido cada vez mais fortalecido nesse tipo de procedimento. Vamos para o cliente 3, que foi um boil-out que nós realizamos aqui na Celibra mesmo, no reator de licor branco. Para essa oportunidade foi utilizado o DC-14. Então, primeiro nós identificamos a oportunidade, identificamos o tipo de boil-out e o programa químico a ser utilizado. Foi feito um teste laboratorial, aplicamos o produto, inspecionamos o equipamento, fizemos relatório de aplicação. Nesse slide está presente antes como que eram os teleps, que é como se fosse um recheio presente dentro do reator de licor branco, antes e após a limpeza. Então, após a limpeza, vocês podem perceber uma lama formada de carbonato de cálcio. Mas, na verdade, ela foi removida após o enxágue. O que nós poderíamos ter feito, nós não fizemos nesse tipo de reator, que é coletar uma amostra do processo. Então, será que era só carbonato de cálcio que estava presente naquela amostra? Infelizmente, nós não podemos concluir essa informação, mas serve de lição para as próximas etapas. Então, é muito importante, antes de qualquer tipo de boil-out, a oportunidade de coletar uma amostra e identificar o que pode estar acontecendo. Léo, só compartilhar uma informação aí com vocês também. Você falou na questão de conhecer, né? É importante a gente conhecer bem realmente o que está incluso para não acabar queimando o produto, porque às vezes a gente pensa que é uma coisa, pode ser outra, usa um produto e não é assistir a limpeza, aí acaba falando, a limpeza não foi legal, o produto não fez efeito, né? Então, assim, acaba queimando o produto, né? Então, é por isso que é importante a gente sempre ter esse cuidado de só fazer quando realmente foi identificado o tipo de incrustação que está ali para ser assertivo aí no produto que vai ser utilizado, né? Isso que você comentou, Patrícia, é muito importante, pois pode acabar até não queimando, mas prejudicando a ação do produto e muitas das vezes, além do produto, é o nosso nome também, né, que está em jogo. Então, se faz um procedimento, o procedimento não dá certo, para a gente fazer uma nova oportunidade é tudo mais difícil. Então, é muito importante esse tipo de coleta para a gente obter um bom resultado. E conhecer também o material, né, para ver se aquele material não vai gerar nenhum tipo de agressão ali, ou se o produto não vai agredir material. Pois que você até chegou a fazer um levantamento, né, dos componentes, dos materiais, dos reatores, para saber se não vai ter algum ponto ali que pode acabar gerando uma agressão material e fazendo vazamentos aí durante a limpeza química e perder a limpeza do produto, né, você acabar sendo pego de surpresa ali com alguma
ali que não estava prevista, né? A ação de desgaste, de dano material. Não, verdade. Então, ele mapear isso daí. E eu acho que é ponto importante fazer todo esse levantamento. Foi um ponto importante que a Patrícia comentou, principalmente no reator de líquido branco aqui da Cenebra. Durante a extensão, o corpo do reator e as linhas de recirculação, o pessoal teve dificuldade em passar qual que era o material da linha. Se era a Sinox 316, a Sinox 304. E pela pesquisa que nós fizemos, o Sinox 304, ele é bem menos, vamos dizer, suscetível à corrosão do que o próprio Sinox 316, que possui maior durabilidade. Então, aqui na Cenebra, a maioria do material presente era o Sinox 304. A partir desse levantamento, nós apresentamos para o cliente. Ele vai substituir toda a tubulação nessa parada geral agora de 2018, pois há 10 anos eles estão sofrendo com corrosão durante o processo de boil-out e não conseguem o resultado. E eu tenho informações também, até da própria Cenebra, não sei se é factível ou não, que a Fibra Cruz também tem passado problemas em relação ao reator de líquido branco. Até utilizar o termo que o reator está que nem uma peneira. Mas é de suma importância, pessoal, verificar o material do reator de líquido branco em cada unidade, propor o nosso serviço. Também é uma oportunidade rentável, onde nós podemos demonstrar o nosso valor. Nós temos pessoas especialistas. Daci também já realizou vários procedimentos desses lá em Limeira, com resultados satisfatórios. Então, nós temos um case, nós temos resultados e temos pessoas competentes para realizar. Pessoal, vocês estão vendo minha tela? Tive um probleminha na internet, parece que agora voltou no. Voltou, Léo. Se você quiser Beleza. aí Não, ótimo. Então, pessoal, infelizmente nós não conseguimos coletar uma amostra do reator de líquido branco, o procedimento. Entretanto, nós realizamos o teste laboratório, que é um teste para identificação da presença de carbonato de cálcio. É um teste rápido e fácil de ser realizado, onde quais são as etapas que devem ser feitas? Primeiro, coletar a amostra do depósito, colocar numa peneira e lavá-la com água, escorrer e colocar no recipiente uma solução de HCl, é um normal. E à medida que nós entramos em contato com a solução com o depósito coletado, é observada uma geração de espuma. E essa geração de espuma, ela dá a entender que temos carbonato de cálcio presente no depósito. É um teste qualitativo, é mais um teste qualitativo, na verdade. Ele não dá precisão do que eu tenho em porcentagem, mas um teste rápido para identificar se nós podemos realizar a limpeza ou não com determinado tipo de produto. Então, o procedimento que nós fizemos lá, o boil-out, foi mais ou menos assim. O produto foi adicionado em água que recirculava no processo, através de uma tomada de sucção da bomba de recirculação. Foi adicionado o produto DC14 para atingir uma concentração de 20%. Então, enquanto o reator de licor foi tendo seu volume preenchido com a solução, nós fomos adicionando o produto DC14. O nível do tanque atingiu valores próximos a 80%. E, posteriormente, iniciamos o processo de recirculação. Nesta oportunidade, nós utilizamos a temperatura de 70 graus. E a cada 30 minutos, nós coletamos a amostra e fizemos a medição de pH. Uma pergunta: o teste foi eficiente? Aparentemente sim, pois foi observada uma redução da incrustação nos tereletes presentes no interior do reator de líquido branco. Qual que é o método de avaliação após a realização do procedimento? Na verdade, durante o procedimento, né? Durante o boil-out, foi feita medição de pH. Nós não fizemos alcalinidade, mas é altamente recomendável fazer também. E após realizar o procedimento, o mais importante, fazer a inspeção do equipamento. Pois a partir
e fotos, você poderá observar se foi eficiente ou não. Em uma próxima oportunidade, o que nós poderíamos trabalhar para ter um resultado ainda mais eficiente? Então, nós temos em nosso portfólio DC14, temos um Bright 62513, que é um produto que pode contribuir com menor potencial de corrosão para o processo. E uma outra alternativa seria não utilizar a temperatura do produto preparado ou durante o processo de recirculação. Pensando nisso, nas tubulações. Nós não sabemos as condições de tubulação, não sabemos a espessura, muitas das vezes não sabemos o material. Então, é de suma importância saber o material, saber se suporta a temperatura ou não, posteriormente realizar o procedimento. Bom, pessoal, agora vamos falar um pouquinho sobre oportunidades. Em termos de oportunidades, estarei apresentando algumas que, na verdade, são projetos que estão sendo realizados e que podem trazer grandes benefícios para o cliente. E o primeiro deles, o primeiro projeto, é o Boil Out, também filtro de lama, porém aplicação do produto via CPR. Bom, vamos ver se vocês conseguem observar esse vídeo que eu estou passando para vocês. Vocês estão conseguindo observar o vídeo, o áudio ou somente o vídeo? Ou nenhum dos dois? Somente o vídeo, Léo, pelo menos para mim, mas é fácil explicar. Esse é o carrinho que ele passa, né, cortando a lama no filtro de lama, e quando é média pressão ele só faz a camada superior, mas quando é alta pressão ele faz a camada até a tela. Eles são ciclos, né? Isso. E a nossa ideia é aplicar no de alta pressão, porque daí ele chega até a tela com o produto. Bom, então esse é um projeto que está sendo realizado em estudo ainda na empresa Celulose e Papel, e acredito que poderá contribuir muito para esse tipo de limpeza em filtro de lama. Estamos buscando parceiro. Se alguém quiser fazer esse teste no cliente, a gente está buscando um parceiro para a gente fazer esse teste, tá? Beleza. No próximo slide, nós queremos falar um pouquinho sobre o Boil Out máquina de secagem. O Boil Out que eu participei muito na Fibra Cruz, que não sei atualmente, mas durante bons anos foi a equipe Nalco que realizou com excelentes resultados. O produto utilizado no Boil Out da máquina de secagem é o Nalco 2657, uma mistura de agentes tensoativos e agentes quelantes. O método de aplicação, primeiro, foi a paralisação da máquina de secagem, iniciada a aplicação de soda, com o objetivo de manter o pH em 12,5. A aplicação dos químicos ela deverá ser diretamente na bacia da máquina desaguadora, onde o próximo contato é o coat pit. Foi iniciada a aplicação do produto Nalco 2657 e o produto foi mantido em recirculação durante 3 horas. Durante o procedimento, foi coletada uma amostra a cada 30 minutos da solução recirculada e realizada a análise de turbidez e alcalinidade. Após 3 horas, foi realizada a drenagem no sistema e inspeção fotográfica, onde nós podemos observar no próximo slide tanque de massa, tanque da máquina, torre de quebras e o tanque do air pit. E no gráfico da esquerda, o aumento de turbidez durante todo o procedimento. Agora, um teste muito importante também, que foi feito pela equipe do Darcy e a Patrícia, foi a comparação da taxa de corrosão, que na verdade foi a rugosidade, entre o HCl, que é o produto aplicado no cliente, e o Nalbright. No caso, o Nalbright 62513, que foi aplicado naquela oportunidade. Então, o objetivo do teste laboratorial
foi verificar o impacto gerado no material da prensa, utilizando o produto náutico em diferentes concentrações, intervalos de tempo, e fazer um comparativo com o dano gerado pelo ácido clorídrico. A metodologia: os corpos de prova foram submersos em soluções com concentrações diferentes dos produtos em questão, 4 cupons com ácido Naubright e 3 cupons com ácido clorídrico. Foram feitas medições de pH inicial e final de cada solução e aferido o peso de cada cupom, inicial e final. E foram realizadas medições de rugosidade em intervalos pré-definidos com equipamento modelo pica-pau, fornecido na época pela empresa George. Então, o procedimento realizado. Os cupons foram lavados com água desmi, deixados na estufa por 30 minutos. Posteriormente, esses cupons foram levados para o dessecador, aproximadamente 30 minutos. Foi feita a aferição do peso e rugosidade inicial em cada cupom, em 3 pontos de medição. Foram preparadas soluções 5, 10, 20 e 100% de Naubright e 1 a 10% para o ácido clorídrico. Os cupons foram inseridos em cada becker. Após 2 horas, todos os cupons foram removidos, lavados com água desmi, secado com papel toalha e feita uma nova medição de rugosidade. Então, após a medição, foram novamente submersos e o procedimento de medição foi realizado 4 horas e 24 horas após o início do teste. Ao final, os cupons foram lavados e feito novamente o processo de secagem e medição do peso e rugosidade final. Nós podemos observar no próximo slide o gráfico de comportamento da rugosidade, onde nós podemos observar um grande incremento de rugosidade no gráfico da direita com a aplicação do ácido clorídrico, no gráfico da esquerda, uma pequena elevação da rugosidade com o Naubright. Na verdade, eu inverti aí o gráfico. O que vocês podem observar com a aplicação do ácido clorídrico? A remoção do cromo presente na sua proteção, onde vocês podem observar a presença da solução esverdeada. Isso foi após 2 horas de aplicação. E com o Naubright, após 2 horas, não foi observado nenhum tipo de ocorrência. No final do procedimento, foi realizado também o pH da solução. No próximo slide, nós podemos observar a coloração final com ácido clorídrico e a coloração final do Naubright, onde vocês podem observar que com ácido clorídrico a solução ficou bem escura, ou seja, todo o cromo foi removido. E a foto abaixo, as placas, desculpa, material da prensa em determinadas concentrações com Naubright e com ácido clorídrico, onde vocês podem observar uma deformação da placa. Patrícia, algum comentário sobre esse teste que vocês realizaram? Só que a gente vê, né, que a agressão do ácido clorídrico é muito grande, né? A gente vê que o material foi corroído, a gente vê quando a gente faz o peso também, foi consumida, que a placa já perde, né? Devido à corrosão do material e o brilho, né? E imprensa, se a gente levar em consideração o flap da prensa, o grau da pode até faz pra gente também. Se você tem uma rugosidade alta, que a polpa vai acabar travando, né, e prejudicar a operação da prensa. Você tem que estar com muito rugosidade baixa, mas esse material não pode estar rugoso, senão você acaba comprometendo aí a operação. Beleza, Patrícia, muito obrigado por complementar a apresentação. Beleza. E, mais uma vez, né, pessoal, lembrando que foi um excelente resultado, foi feita uma avaliação prévia antes de realizar qualquer tipo de atividade, apresentado ao cliente o tipo de corrosão, o impacto da corrosão utilizando o HCl. Isso é muito importante, porque às vezes o cliente não consegue observar.
E a partir do momento que ele vê o ensaio do laboratório e vê o quanto ele pode estar perdendo espessura do equipamento, eles começam a identificar quão grande é o problema que eles estão tendo e procuram alternativas. E é nesse momento nós devemos apresentar com soluções, apresentando o TCO, apresentando o ROI e o quanto o cliente pode ganhar realizando um teste com produtos na álcool. E um último ensaio laboratorial... Quando você faz esse trabalho também, você acaba gerando confiança, né, no cliente. Porque, assim, Imperatriz, eles haviam feito essa limpeza química na prensa com ácido, né? Com ácido clorídrico. E acabaram tendo um problema na hora de voltar. Porque a prensa não rodava de jeito nenhum. Porque tiveram que polir a prensa, o polimento não ficou legal. Aí, quando o Darcy veio, ele até... passou o procedimento que eles fizeram na Espanha, e aí, assim, tudo isso foi gerando confiança no cliente até eles pensarem novamente em fazer limpeza, porque eles tinham medo de fazer devido ao primeiro evento que eles tiveram, né, que eles fizeram aí da primeira vez com ácido clorídrico e não tiveram, acabaram tendo um monte de problemas depois. Mas aí a gente foi passando todo esse trabalho, assim, com a experiência dele de prensa, e aí o pessoal foi, né, acabando tendo mais confiança para fazer. E hoje, sim, como eles falam aqui, né, foi de brilhar os olhos mesmo, assim, o resultado deles. Não, isso que você comentou, Patrícia, é muito importante, que é a credibilidade. Ao mesmo tempo que nós ganhamos a realizar um serviço com excelência, nós perdemos ela muito fácil também. Então, um estudo bem detalhado do processo é de suma importância. Quanto mais valor nós apresentarmos à solução, maior a nossa expansão dentro do cliente, mais segurança ele vai ter de realizar um procedimento com a equipe Nalco. Excelente observação. No último slide, foi um teste laboratorial que nós fizemos aqui com o DC14 e o ácido clorídrico. Nós fizemos a partir de cupom de corrosão. Nós utilizamos o DC14 e o ácido clorídrico, o DC14 em solução de 20%, em 100%, e o ácido clorídrico a 100 em 5%. Pode perceber que o HCl a 100%, teoricamente, ele decapa todo o material presente no cupom, onde em MPY, esse cupom foi mergulhado em uma solução em cada concentração, foi exposto durante 30 dias, é um cupom de ácido inox 304, nós fizemos a medição do peso do cupom. Então, no HCl a 100%, a taxa de corrosão foi 229 MPY, foi muito elevada. Com o HCl a 5%, que é o que eles utilizam atualmente aqui no cliente, 6,10 MPY. E com DC14 a 20% e a 100%, 0,06 e 0,18 consequentemente. Ou seja, o nosso produto ele é inibido, ele não causa nenhum tipo de ocorrência para o material da prensa ou do sistema. E o mais importante a partir desse cupom que nós podemos observar, quanto é importante remover todo o ácido presente durante a limpeza. Se tiver algum restígio de ácido, esse ácido vai continuar reagindo e vai acabar deteriorando o equipamento do cliente. Bom, pessoal, foi extenso. Tivemos alguns problemas de conexão. Peço desculpas. Hoje também não foi... Tive muito problema de conexão e até de energia, onde estou nesse momento. A mensagem que eu queria deixar para vocês é que o boil-out em si, ele não é a solução do problema. Ele é o remédio. Então, por isso que nós temos que descobrir a causa e recomendar o tratamento para evitar a incrustação ou depósito do cliente. Bom, alguma pergunta, algum comentário? Finalizo então a minha apresentação. Oi, Léo. O Luiz. Primeiro, queria parabenizá-lo, né, pela apresentação. Muito legal, viu? Trazer esse tema, né? Acho que é um bom trabalho, né? Não é só o tema, mas eu acho que é importante o trabalho que vocês estão fazendo no campo, não só você, mas todo o time, né? Bastante interessante isso. Eu queria pontuar, parabenizá-los por esse trabalho, né? Porque a gente tem contato, eu lembro, eu e Márcia fizemos um boil-out em Aracruz há um bom tempo, e a gente às vezes não está com... eu mesmo falei, nossa, né?
quanta coisa está sendo feito, né? Não foi só uma apresentação, mas uma apresentação de casos e casos de sucesso. Parabéns mesmo a vocês e todos que estão trabalhando nessa área. Luiz, muito obrigado. E eu queria complementar que você trouxe uma questão interessante, né, para a R&D. Eu acho que... Márcia, só uma questãozinha aqui, né? Eu queria também pontuar essa ideia sua, né, de trazer esse fórum de discussão como uma maneira, né, de trazer informações, né, para nós. A gente conversa no dia a dia, né, mas a gente se passa. Uma questão interessante foi, a gente faz um boil-out ácido em alguns pontos, né, e tem, o Léo pontuou bastante a questão de segurança, né, pode liberar H2S, isso ocorre devido à redução do pH. Eu trouxe, já passei até para o pessoal de Energy aqui, o seguinte, né, eles trabalham muito com H2S em poços, né, numa maneira de sequestrar esse H2S, né. Será que a gente não tem uma tecnologia que já se utiliza em Energy, né, que a gente possa associar ao nosso produto, né, num custo-benefício e tornar o boil-out muito mais seguro, né? Então, eu estou passando. Obrigado por trazer isso, né? A gente sabe, mas pontuar essa questão de segurança, né? Que aí a gente tem que usar máscara, tem que tomar um certo cuidado, né? E os operadores também. Mas será que nós temos como resolver, né, ou minimizar esse problema com o sequestrante de H2S? Obrigado por isso também. Alguma pergunta mais, gente? Léo, eu quero agradecer muito por você ter feito isso. A Sara teve um probleminha particular, por isso que ela não pôde coordenar, e eu tinha um outro compromisso, então eu tive que